Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fox 3Q Podcast, de volta nos estúdios emprestados da Força Aérea Brasileira, no Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica, que fica na área do Aeroporto Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro. É um prédio que respira história, é um prédio de 1938, que abrigou uma aviação que há muitas décadas ela já não existe mais em nenhum lugar do mundo, eu arrisco assim dizer, que é hidroaviões que encostavam aqui, que vinham aqui na Baía de Guanabara. Então aqui existia uma estação onde as pessoas vinham, pesavam suas malas, faziam seu check-in, iam para o embarque, né? Tudo aqui, um prédio maravilhoso, com uma arquitetura singular, é um tesouro nacional muito bem preservado aqui no Rio de Janeiro, e que ela é a sede hoje, a sede cultural do Incaer. Da mesma forma que tudo isso respira aviação, o nosso convidado de hoje aqui, o Major Brigadeiro Scher, ele também respira muito aviação. Uma pessoa espetacular, que eu tive a oportunidade de conhecer quando foi comandante do 4º Comar em São Paulo, há 20 anos ou mais de 20 anos. E já tivemos a oportunidade de trazer o filho dele, o Tenente Coronel Scher, que é comandante do 3º do 10º Grupo de Aviação, o Esquadrão Centauro. E agora a gente vai voltar no tempo, vai falar de história, vai falar de uma outra época de Força Aérea Brasileira, distante dos tempos aí de AMX, distante da atualidade. Brigadeiro, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e por permitir que a gente fizesse esse bate-papo aqui nesse prédio que é maravilhoso, é único. Muito obrigado, João Paulo. É uma alegria muito grande recebê-los aqui. É uma alegria muito grande a oportunidade, né, da gente poder conversar um pouquinho sobre a história da FAB, sobre nossas tradições, e num prédio que, como você falou, é história, né? É a história da aeronáutica do Brasil, é a história da cultura aeronáutica no Brasil. E eu só posso agradecer e tentar colaborar naquilo que for possível, respondendo aí, trazendo à baila algumas questões. Muito obrigado, Brigadeiro. Inclusive, pessoal, muito do trabalho que o Incaer realiza com os seus profissionais tem uma série. O Brigadeiro pode falar depois um pouquinho sobre como que funciona essa estrutura, mas são muitos profissionais que trabalham de uma forma incansável produzindo conteúdo. Que conteúdos são esses? São livros, desde o História Geral da Aeronáutica Brasileira, que já tem o seu 6º volume lançado, indo para o 7º, agora já chegando no final do século XX praticamente. Logo, logo já vai ser um livro que vai estar acompanhando a atualidade. Seja lançando opúsculos, que são livros que se aprofundam em determinado assunto. Então, são dezenas de opúsculos já lançados por ano, são quase de 10 a 12 títulos ali disponibilizados, e tudo isso, os opúsculos, as revistas, vocês encontram acessando gratuitamente o site do Incaer. Tentamos, né, por meio do Sistema de Cultura da Aeronáutica, que completa agora, segunda-feira próxima, 14 anos, foi criado em 2010, é uma criança ainda, né, um pré-adolescente, mas um sistema consolidado na Força Aérea. Todas as unidades participam ativamente dele, e dentre as inúmeras atividades dele, essa da valorização da nossa memória, das nossas tradições por meio da literatura. Temos essa produção muito grande, controlamos toda a parte de música da Força Aérea também, toda a parte de história e a de museologia, heráldica, espaços culturais, com salões históricos. Trabalhamos em todos os campos da cultura, com uma equipe, né, de 32 pessoas, entre museólogos, historiadores e músicos, e tentamos, né, resgatar todo o nosso passado, que ainda não é conhecido, e manter as tradições todas muito afloradas, para que as novas gerações possam entender isso, possam conhecer e manter, né, o nosso futuro. E para que não se perca, né? Porque às vezes as coisas vão passando e a gente até se esquece da existência de tudo isso que aconteceu. É verdade, é verdade. Brigadeiro, e
um fato curioso, que a tua história na aviação, já nos tempos de Academia da Força Aérea, talvez ela tenha sido singular. Não sei se isso aconteceu com uma outra turma, mas até onde a gente conhece, talvez não, né? Vocês estiveram ali, pode dizer, foi uma cobaia então, uma transformação na parte de didática, de ensino, na parte de aviação, que se formou ali no início dos anos 70. A gente pode falar dessa forma? É verdade, você tem toda a razão. A palavra cobaia pode ser muito bem encaixada, realmente. O destino, né, fez com que muitas coisas, muitas modificações ocorressem exatamente quando a minha turma estava ou iniciando ou terminando algum ciclo na Força Aérea. Quando nós terminamos a EPICAR, né, o curso preparatório de cadetes do ar, lá em Barbacena, em 1969, eu entrei, a minha turma entrou em 67, concluindo no final de 69, o que acontecia na FAB? As turmas prosseguiam para a Escola de Aeronáutica, no Rio de Janeiro, faziam 2 anos lá na Escola de Aeronáutica, voando, tendo instrução técnico especializada, tendo a instrução acadêmica, e no último ano eles passavam o ano todo, ou parte do último ano, em Pirassununga, para voar, fazer a instrução avançada. Na época era feito na aeronave T-6. E, logo a seguir, no final dos anos 60, recebemos os T-37, os jatos birreatores, e as primeiras turmas começaram a fazer essa instrução lá. Quando a minha turma terminava a Barbacena, né, a escola preparatória, imaginávamos que continuaríamos com essa tradição da FAB, com esse status quo que havia, mas nos enganamos redondamente. Acontecia na época que a Escola de Aeronáutica terminava e a Academia da Força Aérea passava realmente a sair de destacamento para a academia. E Pirassununga em obras para receber as turmas que a Escola de Aeronáutica recebia, mas ainda não estavam prontas. A Escola de Aeronáutica terminando, as autoridades da aeronáutica também viram que havia um problema na formação dos cadetes, porque os 3 anos de formação em que a instrução aérea era pulverizada em 3 anos, com a instrução técnico especializada e a instrução acadêmica, estava sobrecarregando demais os cadetes e provocava muitas vezes que o cadete era desligado no 3º ano e o investimento em cima dele era muito alto para se perder essa pessoa, em todos os aspectos. Estávamos formando uma pessoa muito boa para o mundo aqui fora, não militar, mas nós perdíamos, a aeronáutica perdia essa pessoa e precisava se dar outro rumo. A Escola de Aeronáutica não tinha como abrigar, que já estava terminando, não tinha mais como abrigar. A academia ainda não estava pronta para abrigar. E aí criou-se o Centro de Formação de Pilotos Militares, o CFPM, foi criado em janeiro de 1970, em Natal, na base oeste, na base brasileira, como a gente chama, para começar a receber o primeiro ano dos cadetes, que seria feito nesse local, e ali limitaria-se apenas a instrução aérea básica e a instrução técnico especializada ligada à aviação. Aulas de meteorologia, navegação, medicina de aviação, segurança de voo, basicamente isso, e o voo básico. A partir daí, os cadetes iriam para a academia para entrar na instrução acadêmica, ensino superior, e a instrução avançada depois. Tiravam um encargo grande da academia e, com isso, com essa formação básica em Natal, o que se imaginava é que os desligamentos na academia ou não iam mais ocorrer ou seriam muito pontuais. Seria muito mais fácil de se fazer. Porque a peneira já tinha sido feita no CFPM. Exatamente, a peneira grande ia ser no CFPM. A situação foi muito bem pensada, porém,
o CFPM, que era uma ideia muito recente, também não estava totalmente pronto na sua infraestrutura para receber uma turma inteira de aproximadamente 230 cadetes. Entendi. A academia não estava pronta e o CFPM não estava pronto e a Escola de Aeronáutica acabando. Ou seja, tinha uma situação ali, um limbo, né? Era uma transição mesmo, né? Exatamente. E aí a solução encontrada foi, como as organizações podiam receber parte desse todo, dividiu-se a turma em dois. A metade da turma ficou no Rio de Janeiro, no Campo dos Afonsos, naquilo que foi a Escola de Aeronáutica, e a metade da turma foi para o CFPM. As duas organizações podiam receber metade da turma. A metade da turma que ficou no Rio de Janeiro, aonde eu me incluía, começamos a voar a aeronave T-21 Fokker, já no finzinho da vida, capota aberta e travada, e fazíamos a nossa instrução primária na Barra da Tijuca, né? Era um outro rio também, né? Outro rio, tudo completamente deserto, a Barra da Tijuca não tinha nada, tinha uma ou outra construção. Era tudo mato, né? Tudo. Aquele mar bonito de um lado e grama e areia do outro lado. E aí, a turma que foi para Natal começou a voar o T-23, o Irapuru, a gente chama carinhosamente de Zarapa, começaram a voar em Natal e o avião novinho apresentou um problema no início, com um problema de parafuso. É verdade. Ele teve problemas de sair do parafuso, o projeto teve que ser, de certa forma, revisto, colocaram uma quilha lá embaixo da empenagem, uma quilha que permitiu que o avião fizesse as manobras, principalmente o parafuso com segurança. Isso atrasou um pouquinho a instrução em Natal. O número de aviões que tinham que receber essa quilha, fazer voo de experiência e tal, demandou um pouquinho de atraso na instrução. Mas as duas começaram e, com isso, as duas metades, começando a voar, começa o atrito e começam os desligamentos, em Natal e no Rio de Janeiro. Afinal de contas, era o grande objetivo realmente de fazer a peneira, como você falou, no primeiro ano, a grande peneira. E as duas metades começam a se reduzir. Nós voamos no Fokker, fizemos toda a instrução básica, o pré-solo, solo, manobras e voo de formatura. E a mesma coisa foi feita com a equipe de Natal. Com os T-23, cada os um. T-23, cada um paralelo. Longe a beça um do outro, mas paralelo. Quando chegamos no final de maio, as duas metades estavam bem reduzidas. E as obras continuavam. E o CFPM informa que pode receber a turma do Rio, que, juntando-se a de Natal, acabava ficando uma turma Ele perdeu uma metade, o outro perdeu uma metade. Exatamente. E já tinha mais alojamento. E aí, no final de maio, nós embarcamos para Natal para nos juntarmos com os nossos companheiros saudosos, né, que estavam lá durante esses 5 meses. Chegamos em Natal e o que faremos aqui? Bom, vocês farão o curso de Uirapuru. Porém, meu Deus. Porém, com muita rapidez, porque em julho vocês começam a turma toda a voar T-37, meu Deus do céu, recém-adquiridos, novinhos, e fomos fazer o curso de Uirapuru. Como nós já tínhamos o curso do Fokker, já tínhamos um pouquinho de experiência ali de voo, né, algumas horas, em vez de as 13 missões tradicionais para solar o avião, nós tivemos 3 missões. Solamos o Irapuru, não todos, alguns foram desligados. Olha só. Mais atrito. Tivemos toda a fase de manobras e depois voo de formatura no Irapuru. Em julho, parando a instrução do Irapuru, vamos iniciar o T-37. Nem todos terminavam o Irapuru, porque sempre tem alguém mais atrasado, alguém que por motivo de saúde teve que ficar dispensado e tal. E tivemos o caso, está registrado nas cadernetas de voo, teve gente que voava o Irapuru e o T-37 ao mesmo tempo. Um dia um e outro dia outro, as últimas missões do Irapuru. E isso é fato, está tudo registrado. E aí começa o curso do T-37.
para todo mundo. Fizemos o curso completo, ao ponto de voarmos formatura solo nas áreas de instrução de Natal até dezembro. Quer dizer, no primeiro ano, quem ficou no Rio de Janeiro, que foi o meu caso, num ano teve uma transferência, coisa que cadete nunca tem, e tivemos que voar 3 aviões diferentes. Fokker, Urapuru e T-37. E só voariam 2 aviões. Só voaríamos 2. O plano era esse. Exatamente. E antes só voaria o Fokker. Né? Hoje, na academia, só voa o T-25, a instrução básica. Nós voamos 3 aviões. Terminado o ano de 1970, bom, então agora devemos ir para Pirassununga. Também não era bem assim. Pirassununga estava com a turma anterior à minha, que ia voar T-37. Nós já tínhamos voado. E eles iriam voar T-37. Regressamos de Natal para o Campo dos Afonsos, recebemos o Spadim no Campo dos Afonsos, em dezembro, e nos apresentamos no início do ano seguinte no Campo dos Afonsos. A academia ainda não estavam com as obras todas concluídas, tinham que aumentar alojamentos, aumentar o hospital, aumentar rancho, salas de aula, auditório, enfim, uma estrutura para começar a receber todas as turmas. E eles ainda estavam em fase de final de construção. Bom, e aí o que será feito da turma? Ficamos todos no Campo dos Afonsos. A turma já muito mais reduzida. E o que vamos fazer no Campo dos Afonsos? Tivemos várias aulas, já iniciando o processo acadêmico, e vamos voar o T-21 Fokker. Mas aí tem um detalhe. Metade da turma não voou Fokker, que foi a metade da turma que foi para Natal. Bom, então vamos dar o curso de Fokker para eles, e para nós que já tínhamos voado Fokker, fizemos uma readaptação pequena, 2, 3 missões de readaptação, e voávamos solo boa parte da semana. E os demais companheiros, que foram primeiro para Natal, fazendo o curso do Fokker. E, para surpresa, alguns ainda foram desligados. E a turma se reduziu mais ainda. Com isso, nossa turma já muito menor, e a turma anterior à nossa, que fazia o curso de T-37 na academia, em Pirassununga, também sofrendo desligamentos, ainda com a filosofia antiga, desligamentos no último ano. A turma de lá também foi diminuindo, e com isso a academia também pôde receber a nossa pequena turma, com a turma já menor, anterior à minha, que estava na academia. E aí, no meio do ano, nós viajamos para a academia. Chegamos em Pirassununga, passamos a metade desse ano, que foi o ano de 71, na academia, tendo já algumas aulas, tendo instruções ainda na área militar, educação física. Não voamos no segundo semestre de 71, porque a turma que estava lá estava voando o ano todo. Terminou o ano, a turma anterior à minha formou-se, oficial, 3 anos, como era a tradição, e a minha turma, no ano seguinte, em 72, entra no ritmo normal da academia. Instrução acadêmica e T-37, novamente. Que coisa. Voamos o T-37, fizemos o curso inteiro outra vez, imaginando que no final de 72 devemos nos formar aspirantes, já que era a turma seguinte. Também mudou. Porque como criamos o CFPM de 1 ano, a academia não mudou os 3 anos. Então, a primeira turma, a nossa, foram feitas 4 anos, utilizados 4 anos para a formação. Em 1972, a FAB não formou nenhum oficial. A turma anterior à minha formou em 71 na concepção antiga, e a minha turma iniciou a de 4 anos, formou-se no final de 73. Voamos 2 anos de T-37 mais. Terminamos a formação na academia com uma média de em torno de 250 horas de voo, coisa que as turmas terminam... Que era muito, né? Quase o mesmo dobro. para a época também, né? Muito, muito. 4 anos voando.
Era mais ou menos a metade, a média, que se Era voava. aproximadamente em torno de 140, 130, exatamente, coisa do tipo. exatamente. As turmas se formam hoje em dia com 140, 150 horas, nós formamos com 250. Um número aí. Mas por um lado foi bom, né? Ganhou um pouco mais de experiência, voou mais. Para quem é jovem. Voamos muito, que é tudo que a gente gosta, né? Não estamos aqui para isso. E foi muito bom, mas foi uma época de uma formação impressionante, né? Tudo aconteceu naquele momento com a minha turma chegando ali. CFPM sendo criado, a Escola da Aeronáutica acabando, o Fokker parando de voar, o Irapuru começando, o T-37 em Natal começando e a academia no 4º ano. Tudo acontece, a minha turma ou acabando alguma coisa ou iniciando alguma coisa. Pô, e aí, brigadeiro, e vocês iniciaram também outra coisa em Natal ou o CATRE já era algo que existia, que era o Centro de Aplicações Táticas e Recompletamento de Equipagens? É isso aí ou errei alguma coisa? É isso aí mesmo? Exatamente isso. Bom, como a turma ainda não estava satisfeita em criar coisas na Força Aérea, quando nós terminamos a academia, em 73, o que acontecia antes, até então? As turmas se formavam, quem ia para a aviação de caça tinha uma formação especializada, padronizada, no 1º do 4º Grupo de Aviação em Fortaleza. As demais aviações, os pilotos eram designados para os esquadrões e os esquadrões formavam pilotos de patrulha, de transporte, de reconhecimento, de ataque. E não havia uma padronização nessa formação. Também ocorreu nesse período, no início dos anos 70, aconteceram alguns movimentos no Brasil com grande emprego dos ENRAs recém-criados, os Esquadrões Mistos de Reconhecimento e Ataque, que foram criados a partir de 71, eram oriundos das eras das esquadrilhas de reconhecimento e ataque criadas em 65. Em 70, as esquadrilhas passaram a ser esquadrões e, um ano após, em 71, os esquadrões passam a ser esquadrões mistos, operando 3 equipamentos: aviação de ligação e observação, aviação de ataque e a parte de helicóptero também. Os pilotos de helicóptero voavam as três máquinas. Os ENRAs foram muito empregados nesses movimentos. Aconteciam no sul do Brasil, Vale da Ribeira, Xambioá, Marabá, isso tudo entre 70 e 75. Os ENRAs muito empregados, vários ENRAs empregados numa mesma manobra, só que cada um atuava do seu jeito. Não existia uma padronização de doutrina, não havia, de tática? Só a caça que tinha. Tá. E aí, paralelamente a essa situação puramente militar, a aviação civil do Brasil começa a crescer um ritmo muito grande para curto prazo e a formação de pilotos civis não era compatível. Não acompanhou. Não, e interessante porque naquela época, em termos de aeroclubes, né, comparado com o que tem hoje, existiam muito mais. Assim, era um aeroclube em cada esquina, você tinha, mas mesmo assim não estava dando a vazão. E a aviação de caça na época, brigadeiro, também eram pouquíssimos esquadrões. Era o grupo de caça no Rio, o Pacal em Fortaleza e o 14 só, né? Era só. Basicamente isso, né? Porque o GDA, que era lá, ainda não tinha nem sido criado. No início dos anos 70 estava foi só em meados dos anos 70. É verdade, né? O Mirage chega em 72, né, para voar e tal. Veio acompanhando isso. O F-5 chega em 74. Então, a Força Aérea, verificando essa situação, ela cria uma nova unidade. Acabou o CFPM durou 70, 71, 72, 73. Quando eu me formei, 73, o CFPM é desativado e é criado no mesmo local o CATRE, o Centro de Aplicações Táticas, que era a formação de pilotos de combate, pilotos de ataque, para equipar os ENRAs. Tá. E na base oeste, onde voava o CFPM, na base oeste, a base brasileira, é criado a parte do recompletamento de equipagens,
formação de oficiais aviadores da reserva da FAB, que ficariam até no máximo 6 anos na FAB, podendo ficar menos, e essas pessoas iriam depois formadas para a aviação civil, recebendo aí a aviação civil, pilotos Então, formados. esse era o recompletamento, era para o civil, era para a aviação civil. Exatamente. E aí, nós convivemos ao mesmo tempo, essa formação durou 3 anos, 74, 75 e 76, para os pilotos da reserva. Quem fazia o curso de piloto de ataque e não concluísse o curso, fosse desligado, ia para o outro esquadrão. O outro esquadrão, que era o segundo EIA no CATRE, ele voava T-25. Eu esqueci de falar que o CATRE, em 74, quando foi criado, haviam 2 esquadrões. O primeiro EIA, Esquadrão Joker, formação de pilotos de ataque, aeronave Chavante, 0 km. Novinha. E o segundo EIA, voando T-25 novinho, formando os pilotos da reserva, futuros pilotos da aviação civil. Cursos de 1 ano de duração, eles operando na pista da 16 direita, do lado de lá, e a gente na antiga base americana, né, na base tradicional, que a pista é maior, voando o Chavante. E fizemos esse curso durante 1 ano. Depois, ao final do ano, tivemos um outro pequeno contratempo, porque os nossos instrutores tinham pouquíssima experiência de Chavante. A FAB não conhecia o avião. O primeiro esquadrão a receber o Chavante foi o grupo de caça. Recebeu no finzinho de 72, virou 73, voaram basicamente 73, porque em 74 chegaram os F-5. Então eles tinham poucas horas de Chavante, mas tinham que dar instrução para os instrutores de Fortaleza e de Natal, que iam dar instrução de Chavante para os caçadores e para os pilotos de ataque. Porque Fortaleza, o Pacal também estava recebendo Chavante. Também recebeu, tudo 0 km. O que aconteceu? Os nossos instrutores, que eram oriundos do CFPM, voaram o Irapuru, voaram o T-37, vieram para o Rio, fizeram uma adaptação do Chavante de poucas horas, 40 horas, os de Fortaleza também, e chegam em Natal para dar instrução para a minha turma, que não tinha voado Chavante. Então, tudo era muito novo. E tínhamos, talvez, com a missão mais importante de todas, nós tínhamos que implantar uma doutrina de emprego da aviação de ataque na FAB, que nunca existiu. Então, assim, como alunos, vocês, depois formados como alunos no pilotos de ataque, aí vocês já virariam instrutores ali. Exatamente. Quem se formasse iria para os ENRAs que operariam Chavante. O terceiro ENRA em Santa Cruz, o quarto em Cumbica e o quinto ENRA mais à frente em Santa Maria. Foi o último a receber, Chavante. Durou um tempo, depois saiu de Santa Maria. O terceiro e quarto ENRA voaram muito tempo. Os pilotos que não fossem aproveitados no Chavante, fossem para o T-25, faziam um curso coordenado pela aviação de ataque e iriam equipar os ENRAs que voavam T-25. O primeiro, o segundo e o quinto ainda Santa Maria. Os 5 ENRAs equipados com pilotos formados da mesma maneira, com a implantação, iniciando a implantação da doutrina da aviação de ataque, e terminamos o ano. Só que ao terminarmos o ano, com 100, 110 horas de Chavante, bom, vamos para os esquadrões operacionais. Quase todos. Não todos. Por quê? Uma boa parcela dos instrutores que nos deram instrução de Chavante e nessa hora já estavam com 350 horas, 400 horas de Chavante, no fim do ano, eles já estavam há 3, 4, 5 anos como instrutores em Natal e queriam ir para outros esquadrões. Voar para outro lugar. Outro lugar. O direito deles. Houve uma certa debandada e quem vai ser instrutor da próxima turma seguida a minha em Natal? Bom, vamos ver aí, selecionar alguns pilotos, voluntariado também, quem gostaria de ficar, eu gostaria, fui selecionado
E ficamos em Natal, onde recebemos um curso de padronização de instrutores um pouco longo, né? Voamos aí umas 40 horas, e com 150 horas de chavante, mais do que os nossos instrutores, mas com muito menos experiência de voo, tínhamos aí em torno de 400 horas totais de voo, nós fomos instrutores de ataque da turma logo abaixo da minha. Porque no teu segundo ano, lá no caso, o primeiro foi de instrução, o segundo já virou instrutor. Viramos instrutores. Caramba, que interessante. E nós tínhamos que implantar a doutrina, nós tínhamos que montar o esquadrão todo, tudo novo, 0 quilômetros, e tínhamos que nos formar com a maior rapidez possível, porque a Força Aérea carecia de líderes de esquadrilha, principalmente na aviação de ataque. Não havia uma padronização. Os ERAs, antigamente, os ERAs, o piloto ia se tornando mais operacional e tal, e passava a ser líder de esquadrilha. Ali agora a gente implanta um curso, há alguma coisa cientificamente feita para isso. Tudo isso aconteceu nesses primeiros anos do CATRE, né? Eu tive lá, né, parte da minha turma, 10 pilotos, ficamos lá, e a coisa foi maravilhosa para a gente. A gente voava muito, quem queria voar estava disponível para voar. Quem era solteiro, mais ainda? Solteiro, mais ainda. E quem era do esquadrão, que nem todos servem no esquadrão, né? Tá. Tem uns que servem na base, é chefe do pessoal, chefe dos bombeiros, está na manutenção e tal. Eu tive a sorte de ficar na seção de tiro e bombardeio, dentro do esquadrão. A gente fazia no mínimo 300 horas de instrução por ano. O senhor já era casado, brigadeiro? Eu casei na metade do ano. Mas já estava noivo, era isso? Já estava noivo. Tá. Já estava noivo. A esposa foi conhecer Natal e eu fui conhecer a mobília que ela comprou para equipar a minha casa em Natal. Ela comprando as coisas no Rio, eu consegui a casa em Natal, na vila lá dos oficiais, e a mudança, eu recebi a mudança, me apresentei à mudança, montei a casa e vim ao Rio num sábado, casei às 11 horas da manhã e no domingo eu estava em Natal. Me deram 3 dias aproximadamente de lua de mel em Natal. Em Natal mesmo? E na Ainda bem que é quarta-feira, legal, a cidade é bacana, é bonita, praia, tudo bem. e na quarta-feira eu estava escalado para voar e recomeço a coisa. Mas foi um ambiente, né? A gente tem recordações fantásticas, porque na hora que você está no sofrimento, vamos chamar, né? Mas assim, na dificuldade, você tem que implantar um esquadrão, implantar uma doutrina, todo mundo muito irmanado naquilo. A união do pessoal foi fantástica. Pedro, e assim, o Esquadrão Joker ao qual o senhor se refere do CATRE não é o segundo do 5º grupo de aviação Esquadrão Joker, que nos anos 80 estava operando também o Chavante. Era uma outra coisa, né? Era. Era e não era? O que aconteceu? O Esquadrão Joker, que era o primeiro EIA, o 5º GAV tinha sido desativado, o Esquadrão Joker, que existe até hoje como nome Esquadrão Joker, mas como o primeiro EIA, ele existiu de 1974 até 1982. Certo. 9 anos formando pilotos de ataque. De ataque. Em 1981, um ano antes, acaba o primeiro EIA e volta a ser o segundo do 5º. Mas durante um ano, o segundo do 5º formou pilotos de ataque. No ano de 81 para 82. Ele formou piloto de ataque com outro nome, segundo do 5º. Voltava à tradição do 5º GAV, a linda tradição do 5º GAV. No ano de 83, termina a formação de pilotos de ataque. E o Esquadrão Joker, segundo do 5º GAV, passa a formar pilotos de caça. Fortaleza, que até então tinha essa missão, o primeiro do 4º, deixa de formar os caçadores e passa a ser um esquadrão operacional da aviação de caça com Chavante. Tá certo. O que acontece ali no início dos anos 80 é que muda o nome, a designação, né? Muda, vira segundo do 5º, deixa de ser Esquadrão de Instrução Aérea, vira segundo do 5º, mas herda o nome, o Joker,
Exatamente. Continua acompanhando. Volta acompanhando. Nesse período, houve a inauguração do estande de Maxaranguape, né, que tivemos que equipar todo o estande para emprego. A Força Aérea toda emprega hoje lá. Isso na década de 70. Na década de 70. Nós operamos em Maxaranguape. O primeiro do quarto, que estava desativando o estande de Aquiraz, também ia operar em Maxaranguape. O Mirage saía de Anápolis para operar também lá. Só os esquadrões do Sul que não. Mas o Mirage, o Fortaleza e Natal operando em Maxaranguape, um estande maravilhoso, está hoje lá. Que para a época ele já nasceu equipado com, assim, com um plano, era avançado, era muito moderno para a época, né? Muito avançado, com a pista de pouso, equipamentos eletrônicos, um excelente estande, uma área destampada. Então operava-se com lançamento de bombas reais, foguete, tiro, e foi outra implantação muito boa. Isso tudo fomentou um amor pelo esquadrão, né? A dedicação da gente que, chegando a adquirir coisas para o esquadrão, pô, não tinha, está faltando uma pasta, pô, vou comprar uma pasta para fazer um arquivo e tal. Todos muito irmanados em criar a aviação de ataque, a formação da aviação de ataque no Brasil. E o sucesso foi muito grande, ao ponto de ficar 9 anos formando piloto de ataque, e a iniciativa do CATRE como recompletamento de equipagens termina, o nome muda para Comando Aéreo de Treinamento e continua sendo CATRE. Ficou forte o nome, né? Fortíssimo. É um nome bonito, né? Bonito. E depois volta a tradição de Base Aérea de Natal. A formação continua exatamente a mesma. Este ano de 2024, o CATRE está completando 50 anos. Caramba, olha só, olha que legal. 50 anos em que ali, hoje, é a grande pós-graduação de pilotos da FAB. Que é onde ele aprende a usar o avião como uma plataforma de armas. Exatamente. E aí ele cresce ainda, porque o helicóptero sai de Santos e vai para Natal. Né? Aí se concentra tudo lá, né? E o esquadrão, que era o T-25, o segundo EIA, depois vem o SETA, em 75, o esquadrão de caça. Teve 3 anos de duração, acabou, e o terceiro EIA passa a ser o esquadrão Tubarão, a formação de pilotos de transporte inicialmente, e depois, hoje, forma-se transporte, forma-se pilotos de patrulha, busca e salvamento, reconhecimento, ou seja, todas as aviações estão concentradas em Natal, no primeiro ano da vida operacional dos pilotos na FAB. É uma universidade de operacionalidade. De operacionalidade. Né? Fantástico. E, brigadeiro, como é que o senhor fazia, sendo novo, segundo tenente, em 1974, 75, sendo um instrutor, e precisando escrever os manuais, o que seria a aviação de ataque, como proceder numa operação, enfim, o armamento aéreo, nem sei o que se discutia na época, mas de onde veio essa bagagem? Onde que aqueles pilotos jovens, né, com pouca experiência até de voo ainda, claro que em um ano sendo instrutor de chavante se ganha muita hora, né? Mas ainda assim, como é que aquele grupo foi buscar a base, né, a literatura para escrever os seus manuais? Muito bem. Boa experiência nós herdamos da aviação de caça. Né? Já trazem aí desde a Segunda Guerra Mundial muitas missões de ataque ao solo, missões de interdição, missões de apoio aproximado, principalmente missões de interdição. Eles trazem já uma doutrina formada empregada na aviação de caça. Trouxemos a experiência, ainda que não uma experiência escrita, mas uma experiência narrada para a gente, das operações dos esquadrões de reconhecimento e ataque. Tá. E muita literatura, principalmente da USAF. Entendi. Tinha esse tipo de acesso, conseguia? Tinha esse tipo de acesso, e a junção disso tudo nós íamos implantando e testando no chavante, com a performance do avião, distâncias, velocidades, ângulos de emprego de armamentos, tudo isso com o próprio manual do avião, o avião sendo empregado também
na Itália, iniciando, e algumas forças aéreas África do Sul, e isso tudo vai dando um cabedal para a gente de fazer os manuais e, a curto, médio prazo, atualizando os manuais, porque a gente ia testando e nem tudo Lições dava certo. aprendidas, né? E tem que se aferir novamente e tal. Visor de tiro, qual é a distância do tiro, a melhor distância que converge as metralhadoras, lançamento, velocidade melhor, ângulo de picada e tal. Tudo isso vai sendo formado nesse período. É uma coisa fantástica, né? O senhor permaneceu quanto tempo lá? 4 anos. 4 anos no CATRE? É. Incluindo o teu ano de instrução? Incluindo o meu ano de instrução. Alguns companheiros de turma, salvo o melhor juízo, ficaram 5, acho que no máximo. No final do 4º ano, a minha coluna reclamou muito, reclama até hoje. Ei, meu Deus. Muito problema de coluna. Eu tive que ir a Recife fazer uma ressonância magnética e os exames recomendavam que eu mudasse de aviação. No caso de uma ejeção, eu poderia ter problemas muito sérios com a coluna. Uma ejeção é uma quantidade de G, carga G altíssima, e o próprio médico de esquadrão, acompanhando isso passo a passo, recomenda, olha, você tem que mudar de aviação porque passa a ser muito arriscado. E eu, totalmente envolvido na área de combate, na área operacional. Eu falei, bom, então eu tenho que mudar de aviação, mas eu quero ir para uma aviação muito operacional. E aí, consultando os mais antigos, abre uma vaga no primeiro GTT, no primeiro grupo de transporte de tropa, no Campo dos Afonsos, para o primeiro esquadrão do grupo, que era o esquadrão que voava a aeronave Búfalo. Então, era uma aviação dentro da área de transporte altamente operacional. Porque pousava em qualquer lugar. Lançamento de paraquedista, lançamento de cargas, pouso em pistas que só helicóptero pousava e tal. E aí eu fui o único a pedir a transferência, porque ninguém acreditava que fosse abrir uma vaga para a gente, porque era muito novinho ainda. Eu era primeiro-tenente e a vaga era para capitão. Eu ia a capitão no ano seguinte. Iniciei em 78, ainda voando chavante, o que deixavam, voo de experiência, formando alguns pilotos e tal. E a hora que me proibiram definitivamente, eu fui transferido, final de fevereiro, vim para o Rio de Janeiro e me apresentei no primeiro GTT para fazer o curso de Búfalo. E foi outra escola fantástica, né? Porque a aviação de transporte é uma coisa impressionante. Abre né? os horizontes para o Brasil inteiro, né? Meu Deus, na integração desse país, a Amazônia, muitas missões com a Comara, levando equipamentos para construir pistas, participando de calamidades públicas, enchentes, tirando gente e levando mantimento, levando saúde, levando conforto. É uma visão de país impressionante, ainda mais naquela época. Hoje tem pista para tudo quanto é lado, na Amazônia e tal, mas na década de 70 não era assim. Não, e quem não conhece a Comara tem um opúsculo sobre ela. Tem um opúsculo sobre a Comara. Tá no site, dá para acessar. Fantástico. Eu diria que esse movimento da aviação de transporte, Correio Nacional, é praticamente uma reencarnação do movimento de entradas e bandeiras no Brasil lá de trás. É entrando para o interior e levando progresso para o interior e aproximando gente, né? Gente que não se vê nunca, parentes e tal, e agora por meio do avião a gente consegue fazer essas pessoas se encontrarem novamente. É uma coisa até meio poética, né? Mas é muito bonito realmente. Eu voei 3 anos de Búfalo, em 78, 79 e 80, e eu voava muito, eu era do esquadrão, trabalhava na seção de operações do esquadrão, e sempre disponível para tudo, eu sempre gostei muito de voar. E no final dos anos 80, houve o conselho de voo do GTT para definir que pilotos poderiam passar para o 2º esquadrão, que voava o KC-130, o Hércules reabastecedor, que era outra missão altamente operacional. É até hoje. E eu fui selecionado no final do 3º ano, ainda muito novo, e passei para o Hércules,
onde fiquei 4 anos e meio voando. Muito reabastecimento em voo com o primeiro grupo de caça e com o Pampa, o primeiro do 14, muito mesmo. E muitas viagens, né? Nós tínhamos 3 aviões novíssimos, já da série H, que é a série nova. Tínhamos um cargueiro, que era o 2465, e os 2 KC-130, o código Barão, o código do reabastecedor, 2461, 2462. E voávamos muito, tanto missões de transporte, tanto missões de lançamento de carga e lançamento de paraquedistas, apoiando a Comara com o cargueiro e com os 2 KC-130, fazendo reabastecimento em voo, e na hora das enchentes e tal calamidade, usa tudo. Como puder, bota dentro do avião e vamos levar. Vai levar tem que levar. Tem que levar para salvar. Tem que levar, tem que chegar lá. Brigadeiro, quando o senhor passa a voar como instrutor do Chavante, quantas horas assim que o senhor conseguiu fazer por ano, mais ou menos? 300 a 330 horas de Chavante Era por muita ano. coisa, então. Muita coisa. Então foi 1000 horas de Chavante em 3 anos, assim? Foi, nos 4, né, juntando as 100 horas do coisa, foram 1076 horas de Chavante. Cara, é muita coisa. Foi muita coisa, Brigadeiro. Muita coisa. E a gente, em Natal, além de voar o Chavante, foi interessante, como a gente tinha que se tornar, cada um tinha que se tornar operacional muito rapidamente, você ter o cartão de voo por instrumento sem restrição logo, você tem que passar a líder de esquadrilha logo, e para ser líder de esquadrilha tem que ter o cartão de voo por instrumento, porque não tinham tantos instrutores e iam indo embora a cada ano. Eles resolveram investir muito na minha turma, nesses 10 oficiais. Com isso, nós fazíamos viagens como instrutores de T-25 no final de semana para ganhar hora de voo para tirar o cartão. Tá certo. Então voávamos. Quando a gente ia para Maxaranguape, a gente ia no T-25, deixava a equipe e voltava de T-25. Ou ia de regente, o regentinho, deixava e voltava. Aí dava uma voltinha maior e tal, para ganhar mais uma horinha de voo. E a gente acabava voando muito. Às vezes eu fiz uma missão, por exemplo, para Salvador, um Chavante pousou com uma pane em Salvador, e era uma pane de uma regulagem no motor, tudo indicava, não havia necessidade de maior instrumentação e tal. E me mandaram levar um mecânico a Salvador para fazer essa regulagem, que durava ali um certo tempo, e depois voltar para Natal. E me deram um T-25 para levar o mecânico, que era de Chavante. Por quê? Porque eu voaria mais, indo de T-25. E aí fez uma escala em São Paulo. Brincadeira. E aí voávamos bastante e voltávamos cada vez com mais horas de voo. Então, em muito pouco tempo, nós tínhamos as 500 horas exigidas para concorrer ao cartão de voo por instrumento irrestrito, e em muito pouco tempo estávamos fazendo o curso e terminando de liderança de esquadrilha. Muito jovens ainda. E, Brigadeiro, ali, quando o senhor falou de investimento, que a FAB decidiu investir muito, além disso, para o desenvolvimento de doutrina, se investia também no emprego de armamentos, então, tiro à vontade, precisa testar e experimentar, pode experimentar tranquilo? Tinha essa facilidade? Tínhamos. Os armamentos eram padronizados, né? Nós lançávamos foguete, nós lançávamos bombas, a bomba inerte, né, somente com um cartucho de fumaça, uma bomba pequena, que tinha toda a característica de uma bomba grande, ela era uma bomba em escala perfeita, e fazíamos o tiro. Nós fazíamos várias missões no stand, nós fazíamos o tiro terrestre, com as metralhadoras .50, nós fazíamos 3 tipos de bombardeio, rasante, nivelado e picado, e fazíamos o lançamento de foguetes. Como nós tínhamos que fazer as nossas missões e tínhamos que dar a instrução para os estagiários, eram inúmeras missões de stand que a gente fazia, certo. E com o voo com os estagiários a gente ia aumentando a nossa experiência com os erros que iam sendo cometidos e a gente aprendendo. É que você aprende mais ensinando do que... Mais, o instrutor aprende mais do que o aluno. E eu tive uma experiência particular, né, que eu agradeço muito, está inclusive registrado no opúsculo, que nós recebemos, num dia em Natal, uma visita
eu não lembro se era da Escola de Comando Estado-Maior ou da Escola Superior de Guerra, que foi a Natal conhecer o esquadrão e levaram a comitiva para Maxaranguape e foram escalados pilotos para efetuar uma demonstração no estande. E equiparam 2 aviões da esquadrilha com bombas incendiárias reais. O número 3 e o número 4 da esquadrilha voariam com as bombas incendiárias. Primeira vez que o Chavante iria lançar essa bomba real. Olha, que legal. A FAB não tinha feito isso ainda. No Chavante, não. E aí eu fui escalado como número 4 Olha da esquadrilha. Na época, o primeiro-tenente, não lembro se já era capitão Leite Lopes, grande companheiro, comandante da esquadrilha de Paus, que eu pertencia, foi como número 3. O líder e o número 2 foram com armamento de metralhadoras e bombas menores, as bombas inertes, e o número 3 e o número 4 com as metralhadoras, os 100 cartuchos e as bombas incendiárias. Que interessante. E fizemos o lançamento, foi muito bom, muito bem executado, e isso ficou uma marca, né? Primeira vez, né? Lá em Natal, e eu fui o primeiro piloto. Eu fui o segundo, né? Porque o número 3 lançou na minha frente ali alguns segundos. Bom, mas foi a primeira vez, isso que importa. E quando aquele fogaréu sumiu e eu estava ali na final, falei, caramba, e tal. E lancei logo em seguida dele, e depois fizemos a parte de tiro. Foi uma demonstração muito bonita e o batismo nosso nessa parte operacional lá em Natal. Brigadeiro, e nesse período, quantos vocês conseguiram formar? Quantos pilotos de ataque foram formados? A turma começava com entre 50 e 60 pilotos. Havia um desligamento de aproximadamente 12%, 13%, e esses pilotos iam voar o T-25 na base oeste. E formávamos uma média de 45, 48 pilotos de ataque para os ENRAs. O que era bastante, né? Era um número grande. Nem todos que se formavam no Chavante iam exatamente para os ENRAs, porque tinham pilotos que, por algum motivo, ia para a aviação de transporte ou ia para algum ENRA de T-25, mas uma coisa mudou na FAB radicalmente. Todos os pilotos, a partir de então, empregaram, nem que fosse por um ano, o avião como uma plataforma de armas. Porque até então, só a caça fazia isso. Os demais iam para a aviação de transporte, para o helicóptero direto. Nunca lançaram uma bomba na vida, nunca deram um tiro. A partir da criação do CATRE, todos faziam isso. Todos eram efetivamente pilotos que empregaram algum avião dessa forma. Porque... E o T-25 chegou a lançar bomba empregava também. Esse também. Quem voava o T-25 também empregava. Tinha com tiro, com a metralhadora 762 e com as bombas inertes também. Isso Todos mudava voavam. até o espírito, assim, o estilo de guerreiro, de combativo. Exatamente isso. Essa foi a grande, acho que foi uma reviravolta muito benéfica na FAB, dura 50 anos. Né? Foi um marco na Força Aérea esse ano de 74, essa grande ideia, e a aplicação da ideia deu muito certo. Realmente, a prova está aí até hoje. Pô, que legal, Brigadeiro. Brigadeiro, e assim, mais alguma coisa que o senhor se recorda dessa época do Chavante, lá em Natal, no CATRE? Um fato curioso, assim, às vezes até da vida mais cotidiana ali de base aérea? Olha, bom, duas coisas, uma coisa boa, uma coisa ruim. Como toda implantação de uma nova doutrina, uma plantação de um novo avião para todo mundo, alguns acidentes, infelizmente, ocorreram. Havia ainda um certo desconhecimento do avião natural e havia um desconhecimento do nosso limite operando esse novo avião. Até onde nós tínhamos como operá-lo da melhor maneira possível, eram muito jovens, e não só jovens de idade, mas jovens de experiência de voo, e jovem de experiência no Chavante. O Chavante é um avião fantástico, prova aí do tempo que ele voou, quantas gerações ele formou de pilotos de ataque, pilotos de caça, mais ainda, mas era um avião desconhecido.
Então, essa implantação, Fortaleza mudava do T-33 para o Chavante. Também era um aprendizado. Tinha uma experiência de avião a jato muito grande, mas era um avião novo. E isso acarretou alguns acidentes. Infelizmente, é parte desse tipo de processo. Exato, exato. É uma parte natural. Muito triste, mas é a estatística. Porque a aviação militar, ela seja transporte, helicóptero, ou caça ou ataque, ela opera No limite. uma margem apertada, né, do limite, assim. Os diferente da aviação civil. Os pousos nas pistas da Amazônia, que você tem que pousar num local que vai ser uma pista, mas alguém fez um descampado para você botar os tratores lá dentro, você está criando uma pista que não é pista. Você está pousando num local, num terreno, tiraram as árvores, em terra ali embaixo, e temos que botar um avião ali dentro para descarregá-lo e aquilo que nós descarregamos vai transformar aquilo numa pista. Exatamente. É operação marginal o tempo todo, é sempre no limite. E uma parte fantástica que a gente tinha lá nesses primeiros momentos, eu até saliento muito com a parte social, porque Natal, naquela época, continuava, ou já tinha, logicamente, as fantásticas praias, né? Claro. É um litoral mais lindo do mundo. Invejável. O Nordeste é fantástico. O Brasil, né? As praias nossas são fantásticas, o Nordeste é privilegiado. Mas a cidade de Natal oferecia muito pouco para a gente ainda, em termos de até supermercados, de diversão, alguns bares, poucos restaurantes, mas não tinha assim vamos dizer, uma gama de coisas que a gente pudesse fazer. Nós tínhamos uma taça eficiência dentro do esquadrão, que é tradicional na FAB, uma disputa entre as 4 esquadrilhas, né, ouros, copas, paus e espadas, a disputa no estande de Maxaranguape, no emprego do avião, né, tiro, bombardeio e tal, distâncias e tal, e na parte esportiva. Né, jogávamos torneio de futebol de salão, torneio de vôlei e tal. Que barato. E era uma disputa muito legal durante o ano para ganhar, no final do ano, a taça eficiência, a esquadrilha que ganhava e tal. Isso já ocupava uma parte das nossas noites. A gente normalmente disputávamos as partidas na rampa, que era o Clube dos Oficiais, um lendário local lá em Natal, nas margens do Rio Potengi, era o Clube dos Oficiais, com um restaurante bom e tal, e quadra, e a gente jogava ali à noite. As mulheres, nossas noivas, esposas, todos jovens e tal, compravam blusas, tingiam, botavam o símbolo da esquadrilha para a torcida organizada. Para organizar a torcida. Olha só. Nós temos foto de cachorrinho fantasiado com o símbolo da esquadrilha e tal. Muito legal. E faziam as torcidas, levavam lá a bandeirinha e tal, que elas mesmas faziam e tal. E como isso ainda não ocupava todo o espaço e a gente queria ocupar, a gente promovia muitas gincanas na rampa. Então tinham gincanas que saíam do perímetro do esquadrão e entravam pelo catre, com majores, tenentes-coronéis, até coronéis, participando com suas esposas, e fazia coisa de corrida com ovo na colher, mímica para adivinhar o nome do filme, corrida de saco, e com prêmios que a gente inventava na hora. Só para dar um jeito para passar o tempo. Para passar o tempo. E eu lembro muito bem que a gente já estava quase que viciado no jogo de War. Olha só. E no jogo de detetive. Juntavam 6, 7 casais na casa de um, a gente fazia uma escala, cada um levava uma pizza, um levava um guaraná, o outro levava uma Coca-Cola, o outro levava um salgadinho, e íamos no fim de semana jogando War, brincando de detetive e tal. Isso promoveu, a união ficou mais forte ainda, porque a gente vivia 24 horas com os mesmos pilotos e as famílias integradas à nossa profissão. E a família ela é essencial, né, brigadeiro? Porque é o suporte do piloto, né? Ele precisa ter esse apoio em casa, da família, da esposa, dos filhos, para desenvolver a parte operacional. É verdade. Elas ficavam ausentes, né? Muitos fins de semana que a gente viajava, jovens esposas, né, com 18, 19, 20 anos, e 20 e poucos anos, e muito privadas da nossa presença em tantos fins de semana que tínhamos as viagens de instrução.
e voos de instrução noturna durante boa parte do ano, com os aviões não deixando ninguém da Vila dos Oficiais dormir, fazendo pilof, dispersão para pouso, tarde da noite, às vezes entrando pela madrugada. Mas nos fins de semana que a gente pudesse se reunir para fazer qualquer coisa em conjunto, ou sair em conjunto, vamos lá comer uma carne de sol, aí vamos quantos? Vamos 5, 8 e tal, casais e tal. A gente estava sempre juntos, e não só esses pilotos da turma, mas com o comandante da esquadrilha, o outro, todo mundo vai se integrando, e a taxa de eficiência era uma disputa que a gente ria mais do que disputava, porque ali, efetivamente, a esquadrilha era um punhado de amigos. Olha que legal. Né? A união faz a força ali, acho que nunca foi tão bem empregada dentro de uma unidade. Muito bom mesmo. Obrigado pelo papo, viu, Brigadeiro? Obrigado pelo tempo, pela conversa. Fico entusiasmado. Isso é bom, isso é bom. É. E aí, Brigadeiro, agora eu vou dar a minha lembrança aqui do podcast. Essa aí, quem participa ganha essa daí. Tem até no beiral ali, aí em cima tem a numeração. Olha. Aqui na bordinha, aqui, ó. Eu falo que é o terceiro lado da moeda aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó. Então tem a numeração aí na bordinha. Rapaz. Já é a segunda temporada. Muito obrigado. É Presenteado. Bom, o presente eu ganho, né? Poxa, ter essa oportunidade de recordar um tempo tão bom, recordar, né? Eu aqui falando e vendo meus companheiros, né? Os companheiros que estiveram comigo lá em Natal, principalmente como instrutores, os demais 9 que ficamos lá, hoje espalhados, todos, né, na reserva da FAB, aposentados, né, reformados, mas um período muito rico das nossas vidas, uma experiência fantástica que nós tivemos, nós fomos privilegiados, né? Todas as dificuldades que nós tivemos só nos fez melhorar como pessoas e como militares, como pilotos, né? Voando junto, tendo que criar tudo. Enfim, é um presente, né? Eu poder, nesse espaço aqui que você me proporcionou, recordar isso aí, depois os nossos amigos vão assistir, né? Vão recordar também, vão me corrigir com algumas coisas, não foi bem assim isso não. Mas e quem sabe o pessoal se entusiasma para participar também, né? Aí te corrige ao vivo, Brigadeiro. Aviador e pescador tem que exagerar um pouquinho para valorizar mais, né? Eu não sou pescador, não sou aviador. Então tá bom, Brigadeiro. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Que agradeço. Pessoal, obrigado por ter acompanhado aqui com a gente mais esse episódio. E até uma próxima.